Estamos iniciando mais um devocional com elas, um nosso encontro para juntos crescermos e amadurecermos em Cristo. Eu estou muito feliz em ter você aqui em mais essa série de mensagens que eu tenho certeza que vai falar muito ao nosso coração. E eu trago um tema que é muito importante para o nosso relacionamento com Deus, que é um estilo de vida que agrada a Deus. Nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Vai ter algumas mudanças e quando nós estamos intencionalmente buscando essas mudanças, muitas coisas dentro de nós vai começar a ser transformado. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, o nosso modo de agir, tudo vai ser transformado dentro ali desse relacionamento com o Senhor. E como eu me relaciono com o Senhor? Lendo a palavra, passando o tempo com Ele, e a gente vai ver tudo isso aqui nesse primeiro ponto desta primeira aula. Então nós vamos ver e entender um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus. Como que começou, por que que nós perdemos, de estar nessa presença, e hoje a gente vai entender tudo nessa primeira aula. E antes de iniciar o tema que nós vamos ver hoje, eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo, mandar esse convite para mais pessoas estarem aqui conosco durante essas próximas aulas, para que juntos possamos também alcançar mais vidas para Cristo, levar a mensagem, levar a verdade que transforma. Então curta já esse vídeo e compartilhe convidando as amigas e mais pessoas para estar aqui conosco. Bom, então esse primeiro tema que nós vamos ver hoje, nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque é muito importante nós entendermos isso, porque toda a nossa base, a nossa fé, ela vai ser alimentada através do nosso relacionamento com Deus, lendo as Escrituras, meditando, entendendo e colocando em prática, falando com Deus, sendo direcionada por Ele. Então precisa haver um relacionamento. Eu preciso frisar algo muito importante. Todo relacionamento saudável precisa haver de ambas as partes maturidade. Precisa haver amor, respeito, paciência para dar certo. Então, todo relacionamento, ele precisa ser saudável. Porque se ele não é saudável, ele não vai dar continuidade. Uma das partes vai cansar e não vai querer se relacionar mais. Então, por isso que nós precisamos entender que eu preciso buscar me relacionar com Deus, ser transformada diariamente e realmente viver um novo estilo de vida. Quando eu aceito Cristo na minha vida, eu não sou mais a mesma. Se eu aceito Cristo genuinamente, vai nascer dentro de mim algo que a gente não sabe explicar no primeiro momento, mas é uma sede, uma fome por entender as coisas de Deus, ler a palavra, querer entender a palavra. E tudo isso é a obra, que o Espírito Santo começa a fazer em nós, porque nós viemos de uma cultura do mundo que é totalmente ao contrário daquilo que nós encontramos na palavra, da cultura do reino dos céus. Então nós precisamos entender que a palavra, ela é uma ferramenta muito importante para que a gente possa entender qual é esse estilo de vida que vai agradar a Deus. Então não vai ser algo forçado, vai ser algo natural que vai nascer no nosso coração de não querer mais praticar as coisas que a gente aprendeu, no mundo, e poder praticar e viver um estilo de vida que realmente a gente vai ter paz e vai ter comunhão com o Senhor. E é isso que nós vamos, então, entender durante essas aulas. Então, hoje é o primeiro ponto, o nosso relacionamento com Deus. Só que antes eu preciso entender aonde que tudo começou. Como que é? Aonde que começou essa questão de se relacionar com Deus? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ir lá em Gênesis capítulo 3, que aqui a gente vai entender um pouco como que começou e como que o homem perdeu, essa presença do Senhor, esse relacionamento com o Senhor. Bom, capítulo 3, ele conta a queda do homem, ali quando o pecado entrou no mundo. Então a gente vai ler do versículo 8 até o versículo 13, que fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore. E eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez?
E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui conta exatamente, né, aqui antes desse versículo fala, né, que a serpente conversou aqui com a mulher e aí veio, né, essa dúvida no coração, realmente, né, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Então colocou a dúvida, Eva caiu na armadilha e aí aconteceu então essa queda, essa distância, né, da presença do Senhor com o homem, porque a partir daí, pela desobediência deles, o Senhor se retirou ali da presença, porque o pecado entrou e o Senhor é santo. Então, aonde tem pecado, a presença do Senhor, ele não vai estar ali. Então, esse foi o momento em que nós perdemos. Nós, porque nós somos aí descendentes, né? Começou tudo em Adão e Eva, então todos nós, toda a humanidade perdeu esse contato, essa glória, né? Essa presença do Senhor. E aqui o que a gente aprende? Tem várias lições que a gente aprende nesses poucos versículos aqui que a gente leu. Mas, então aqui eu compreendo que Deus, ele ia ao encontro do homem todos os dias. Né? Quando a gente lê aqui, quando soprava a brisa do dia. Então, a gente entende que esse relacionamento era nutrido dia após dia. Então, para um relacionamento ser saudável, precisa ter presença. E é assim conosco hoje. E o que também me chama a atenção aqui, que mesmo eles errando, eles desobedecendo, né, ele perdendo essa presença do Senhor, o Senhor não desistiu de se relacionar conosco. Porque através de Jesus nós temos essa conexão novamente com Deus. Então, nós podemos ter, e nós temos a oportunidade de voltarmos a nos relacionar com o Senhor através de Cristo. Porque, lembra, o pecado entrou no mundo, então o Senhor retirou a sua presença, porque Ele é santo, Ele é puro. Então Ele não vai habitar no meio ali do pecado. Só que quem que morreu por nós, quem pagou o preço do nosso pecado? Jesus. Então, em Cristo eu sou justificada. Em Cristo eu tenho a oportunidade de me chegar até Deus novamente. Então, em Jesus eu tenho essa oportunidade de me relacionar, porque os meus pecados foram perdoados e eu tenho de novo essa reconciliação ali com Deus. Então, eu preciso entender, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu entendo essa verdade e eu começo a me relacionar com o Senhor, eu tenho essa oportunidade de me achegar até Deus e começar a me relacionar com Ele. E agora, o Senhor, Deus, Ele já deu o primeiro passo, que é enviar o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado e nos resgatar, nos libertar dessa prisão e nos relacionar novamente com Ele. E agora, cabe a nós darmos esse segundo passo para restaurar esse relacionamento. E aí, como que nós vamos fazer, né, diante, né, dessa oportunidade que está à nossa frente de nos relacionar com Deus, que é o que nós vamos ver agora? Primeiro, nós precisamos entender que nós somos espírito, alma e corpo. Então, o meu verdadeiro ser, ele é espírito, é espiritual. Então, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito no corpo. Então, eu preciso entender isso. Primeiro ponto, que a gente até já viu lá na fase 1, né, do devocional, sobre a restauração. Então, nós precisamos entender que quando eu aceito Cristo na minha vida, eu aceito essa verdade, o que Ele fez por mim na cruz, o que acontece nessas três áreas? O meu espírito, ele é recriado pelo Espírito Santo, ou seja, antes, com a queda do homem, porque o pecado entrou, a glória de Deus, a presença de Deus se afastou. Então, eu estava afastada dessa glória. Então, o meu espírito, ele estava afastado do Espírito de Deus. Então, quando eu aceito Cristo, o meu espírito, ele é recriado. Então, eu tenho a oportunidade de voltar a essa presença. A minha alma, ela vai entrar num processo de restauração, porque é através da palavra, da leitura. Então, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso aprender algo, né? O que realmente, como é viver essa nova vida em Cristo. Então, tudo vai ser novo. Então, eu vou ter que aprender tudo. Então, eu vou ter que vir para a palavra. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso que o Espírito Santo que habita em mim, porque o Espírito do Senhor me recriou, eu preciso que Ele me traga a verdade e as revelações, o entendimento, o discernimento, para poder compreender, começar a fazer essa comparação. Opa, eu fazia isso aqui, então isso aqui não agrada a Deus. Então, o certo é fazer isso aqui. Entende? Então, por que é importante? Eu friso muito a questão da leitura da palavra, a meditação e também colocar em prática, porque não adianta a gente só ler, a gente só entender e continuar praticando as velhas coisas. Então, para que a gente possa realmente
ter uma nova vida, ter novas atitudes, eu preciso entender e eu preciso colocar em prática, porque a prática, ela vai sendo repetida, ela se torna um hábito. Então, eu preciso entender isso. Então, a minha alma, ela vai entrar em um processo de restauração, porque aí eu tenho que curar feridas que foram causadas na minha antiga vida sem Cristo, coisas que eu fiz, consequências que eu tomei. Então, tudo isso é na alma. A ferida está na alma e ela precisa ser curada, e às vezes ela precisa de tempo para ser curada. Então, assim, é um processo. Então, a nossa alma, ela precisa realmente de um processo. E o meu corpo físico, ele também precisa de atenção. Então, eu preciso me alimentar bem, eu preciso cuidar do meu corpo, porque ele é um transporte para que eu possa viver aqui, né, nesse mundo. Então, eu preciso cuidar dessas 3 áreas da minha vida. Então, quando eu aceito Cristo, eu tenho a oportunidade de me conectar novamente com Deus através do Espírito. Então, o meu espírito, ele é recriado para se relacionar com Deus. A minha alma, ela precisa de um processo. Então, vai ser praticamente a nossa vida toda nesse processo de entendimento, de cura, de restauração. Então, não é do dia para a noite. Então, eu preciso fazer a minha parte também, né, colaborando aí com o agir do Espírito Santo. E também o meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me mover, eu preciso me alimentar certo, eu preciso dormir. Então, eu preciso também ter essa atenção com o meu corpo físico. Então, eu entendo que eu preciso, então, cuidar dessas 3 áreas para que eu possa começar a viver uma nova vida, né, e se relacionar com Deus. Então, eu entendendo isso, a gente precisa, então, agora corresponder a essa entrega que Deus fez enviando Jesus. Então, a gente precisa se relacionar com Ele com verdade. Eu preciso, e quando eu tenho o meu momento ali com Deus, né, em oração, leitura da palavra e tal, eu preciso ser verdadeira, eu preciso ser sincera. Senhor, eu tô sentindo raiva. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, fulana falou isso pra mim e me subiu uma ira, um ódio, eu não consigo libertar. Eu quero que essa pessoa pague aquilo que ela fez. Eu preciso ser verdadeira. Eu preciso ser transparente com o Senhor, porque mesmo que eu queira esconder algo, eu não vou conseguir. E a gente vai ver o porquê que a gente não vai conseguir nas próximas aulas. Então eu preciso, nesse relacionamento com o Senhor, eu preciso ser verdadeira, precisa ter respeito. Então eu preciso ter essa consciência que o Senhor, Ele deu essa abertura de eu ir até Ele, mas Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então eu preciso ter aí um respeito, uma reverência com Ele. Eu preciso também nesse relacionamento obedecer, porque eu entendo que Ele é o meu Pai e Ele que sabe de todas as coisas da minha vida. Ele sabe de coisas da minha vida, às vezes mais do que eu. Coisas que eu passei na infância que eu não lembro, mas o Senhor estava lá e Ele sabe. Então eu preciso começar a obedecer aquilo que Ele está me orientando. Então preciso ter temor e também amor. E isso é com o tempo. Isso eu preciso buscar entender quem é Ele e eu preciso me relacionar. Então todo relacionamento, quando você encontra uma pessoa e você nunca viu na vida uma pessoa, vou abrir um parênteses aqui pra gente entender melhor. Então você nunca viu uma pessoa e você começa a se relacionar. Se você vê essa pessoa uma vez só na sua vida e você não falar mais com ela, você nem vai lembrar. Agora, se você começar a ver essa pessoa todos os dias, começar a passar tempo com ela, começar a ouvir, entender aquilo que ela gosta, o que ela não gosta, você vai criando uma intimidade. E é assim também o nosso relacionamento com Deus. Eu preciso passar tempo com Ele. Eu preciso tirar um tempo do meu dia. Se eu quero construir um relacionamento de intimidade com o Senhor, eu preciso colocar Ele como prioridade na minha vida. Eu preciso achar um tempo para estar com Ele, para meditar na palavra, para conversar, para desabafar, para ouvir. Assim como a gente faz com um amigo, o marido, a esposa, entende? Eu preciso de estar presente na vida do outro. E o outro também precisa estar presente na minha vida para que esse relacionamento dê certo. O Senhor já está presente na nossa vida, muito antes da gente imaginar. Só que nós agora precisamos dar esse outro passo para também buscar esse relacionamento ser estabelecido com saúde, saudável. Então a intimidade ela é construída dia a dia. Então por isso que é preciso persistir em construir essa intimidade. E quando a gente passa muito tempo com uma pessoa e começa a entender, né, como ela é, a gente passa a ter afeição. E a gente passa a construir o amor por aquela pessoa. E aí entra também a vontade que a gente tem de poder agradar. E com Deus não é diferente. Quanto mais tempo a gente passa com Ele, mais a gente vai tendo
né, um desejo, o desejo aumentando de querer agradar. E a melhor forma que eu vejo assim, que a gente pode agradar a Deus é tendo um estilo de vida em adoração. E é o que nós vamos ver a partir, né, das próximas aulas. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, no que é a adoração. Então, eu quero deixar um convite aqui para você. Então, hoje a gente viu um pouquinho sobre essa questão do nosso relacionamento com Deus. A gente entendeu que lá em Adão e Eva, nós perdemos essa presença do Senhor, mas em Cristo, nós temos a oportunidade de nos relacionar novamente com Ele, né, e como filhas. Nós herdamos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, perdão dos nossos pecados, a salvação e uma vida abundante, uma vida cheia de saúde, de alegria, de paz, do fruto do Espírito. Só que nós precisamos agora dar esse passo para buscar, para conquistar, para construir esse relacionamento com intimidade com o Senhor. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, então, esse estilo de vida em adoração. Porque quando a gente começa a se relacionar com o Senhor, a gente começa também a nascer dentro de nós esse desejo em agradá-lo. E quando a gente entende o que é realmente uma verdadeira adoração, nós vamos buscar cada vez mais, querer buscar cada vez mais a viver esse estilo de vida em adoração para agradar o Senhor. Então eu aguardo você aqui na próxima aula para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse outro tema que é a adoração. Então como eu posso viver um estilo de vida em adoração para agradar o Senhor? É o que nós vamos ver aqui na próxima aula. Eu espero você e espero também que você traga mais pessoas para estar aqui com a gente, tá bom? Então eu quero orar com você agora para que essa verdade possa adentrar nosso coração e esse desejo, né, de relacionar com Deus da forma correta, da forma certa e realmente construir uma intimidade com Ele, de pai e filha, né, uma intimidade, aí, uma confiança, uma entrega, uma troca realmente com o Senhor. Então eu convido você agora para orar junto comigo. Pai, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada, Senhor, por mais esse tema que o Senhor vai tratar o nosso coração durante essas próximas aulas. Eu peço que o Teu Espírito venha nos conduzir, venha abrir o nosso entendimento para realmente entender e despertar em nós, Pai, um desejo, uma fome de poder nos relacionar com o Senhor da forma certa, da forma que agrada o Senhor, né, de uma forma que realmente nós possamos desfrutar da Tua presença e também levar essa presença do Senhor para onde nós formos, Pai. Que o Senhor venha conduzir nós durante essas aulas, que o Senhor venha falar ao nosso coração, abrir os nossos olhos espirituais para entender aquilo que o Senhor quer ministrar em nós e através de nós também, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, meninas? Eu espero você aqui na próxima aula, então, para a gente ver mais sobre esse estilo de vida, né, em adoração que alegra o coração do Senhor. Que Deus abençoe.